Olá, esse é mais um Mesa de Crente. Hoje, como convidado, nós temos aqui o pastor Kleber Filho, grande amigo nosso, pastor da Segunda Igreja Batista, na Vila do João, Rio de Janeiro. Boa noite, pastor. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, graças a Deus. Logo após a vinheta, a gente retorna para esse bate-papo. Bem, já estamos de volta aqui com o nosso convidado, o pastor Kleber Filho. E aí, Isso aí. pastor? Não é concílio, mas pastor. Por que pastor? Por que, pastor? Porque o Senhor me chamou para pregar a palavra, chamou para apacentar, chamou para cuidar. Foi um chamado da parte do Senhor muito claro ao meu coração e partindo de uma linhagem cristã protestante, não de uma linhagem cristã católica. Foi os meus primeiros contatos com o cristianismo foram a partir da, do cristianismo católico de Roma, mas fui conhecer mais sobre a igreja, Deus, Jesus, Espírito Santo a partir do nosso credo protestante. E, nesse sentido, eu entendi o chamado do Senhor para ser pastor, né? Onde, dentro dessa questão do pastoreio, estão intrínsecas ali as outras questões do ser obreiro, ser presbítero, ser mestre e dar esse prosseguimento aí na igreja do Senhor, a noiva de Cristo, cuidando do rebanho de Jesus Cristo. Então, você não nasceu num berço cristão. Não, Não nasceu num não berço nasci num cristão. berço cristão, é, como entendemos o cristianismo a partir da ótica protestante. Não. O meu pai, que era aquele que nós chamamos de, como o censo do IBGE perguntava sempre, né, você é católico? Alguns falavam, sou católico não praticante. Meu pai até era praticante. Era aquele domingueiro, né, que não podia faltar missa aos domingos e por um longo tempo na minha infância ele me levava, né? Depois eu fui fugindo aos pouquinhos e fugi. Não fui mais. Mas o contato que eu tive com o cristianismo foi esse bem en passant, bem rapidamente, na minha infância, a partir de uma igreja católica. Mas eu não fui criado nos ditames bíblicos familiar. E como é que você conheceu a Cristo, se tornou um cristão praticante? Como é que É. foi isso? Como é que foi esse Rapaz, é bem início aí? interessante, bem interessante. Eu era jovem, estava aí com meus, se eu não me engano, 21 anos. Acho que é isso. Foi em 1997. 1997, se não me engano, eu estava com 21 anos. E eu olhava assim o povo cristão com um misto de olhar preconceituoso por conta do que já se recebia de informação midiática das igrejas que eram adeptas à teologia da prosperidade, geralmente as neopentecostais. Então eu olhava com um misto de preconceito e um misto de curiosidade, com um pouco também de respeito também, porque estava ali tratando-se de Jesus Cristo. Então, né? Mas eu não conseguia fazer uma construção, uma elaboração melhor na cabeça, não. Não conseguia construir isso. Com 21 anos, eu tive contato com pessoas cristãs, na época, e fui levado,
fui convidado a ir a uma igreja onde estaria tendo um show no estacionamento da igreja. Então, assim, quando você não crente ouve uma palavra chamada show e de graça, você, opa, vamos ver o que é isso. E fui lá. E aí, para minha grata satisfação, nem surpresa, que eu não poderia me surpreender com o que eu não conhecia, mas para minha grata satisfação, quem estava lá na caçamba de um caminhão com 2 caixas de som, um violão e alguns microfones? O Grupo Logos. Eu não conhecia, obviamente, não tinha a mínima noção sobre o mercado fonográfico cristão à época, né? Mas o Grupo Logos, e ali eu fiquei prestando atenção. Primeiro que o que me chamou a atenção foi a simplicidade de estarem ali em cima de uma caçamba de caminhão, num pátio de uma igreja. E segunda coisa que me chamou a atenção foram as letras, né, bem claras e diretas, né? E depois, por fim, o pastor, que agora me fugiu o nome dele, o líder do Grupo Logos, Paulo César, pastor Paulo César, ele para e dá um testemunho de vida. Ele dá um testemunho de vida muito, mas muito interessante. Naquele momento, aquilo dali me fez sentido na cabeça. Isso foi um dia de semana. E aí eu virei para essas pessoas que eu conhecia, que me chamaram e falaram assim, eu quero ir domingo à igreja. É. Ah, você quer? Tá, quero. Quero ir domingo, mas só vou entrar se vocês entrarem comigo. Eu vou ficar sem graça Sozinho lá, não, né? sozinho. Nada a ver, é esquisito isso. O que eles vão fazer comigo lá dentro? Não sei. Meio escabriado, né? Eu não Sei sei o lá. que vai acontecer, né? Eu lembro do que ia acontecer lá, vocês vão estar lá comigo, vocês me tiram, eu tiro vocês. Alguma coisa, né? Mas enfim, eles foram. E aí nós entramos. E nesse dia o pastor estava pregando. Aí onde eu fui? Na primeira igreja batista em Jardim Novo, Realengo. Eu morava lá em Realengo, perto dessa igreja, relativamente perto. E quem estava pregando, o pastor presidente da igreja à época, o pastor Albadia de Araújo Ferreira, ele estava pregando e ao término da pregação ele fez o apelo, né? Fez o apelo e eu aceitei a Jesus ali. Eu esperei todo mundo ir lá na frente, todo mundo saiu lá da frente. Depois que todo mundo saiu, fui lá muito timidamente pelo cantinho e cheguei lá no ouvidinho do pastor, falei, eu também aceitei Jesus. Só que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei na minha, mas estou aqui. Estou aqui, gostei. Ele, tá bom, meu filho, domingo que vem, de manhã, você vai estar aqui na classe da Escola Bíblica Dominical, na minha classe. Falei, opa, tudo bem. Quer dizer, intimou logo, né? Já ele não perdeu tempo, já falou logo, é isso aí, pronto, e assim eu fui. Não chegou e foi, Deus te abençoe, vai na paz. Não. Já, ó, domingo que vem aqui. E é o que deve ser feito. E é o que deve ser feito, né? É o que deve ser feito. Ah, vou mandar alguém fazer contato contigo, tal, seja muito, volte sempre. Não. Ó, domingo, aqui, tal. E eu fui e fiquei na classe dele e aprendi muito, perguntei muito. Ele falava que eu perguntava demais, que eu queria saber de tudo. Eu queria saber, inclusive, a quem aquela igreja estava ligada, e como é que funcionava. Aí, na classe dele, eu aprendi o que era, grande coisa da denominação. E até chegou o ponto que ele falou que eu estava pronto para o batismo. Eu não perguntei nada e não, por mim eu continuava na classe dele. Ele falou, você está pronto para o batismo, meu filho? Vamos batizar? Sim, senhor, vamos batizar. E é isso. Essa caminhada aí. Esse início de caminhada aí até o batismo, quanto tempo ali? Até o batismo? É. Rapaz. Desde a sua decisão. Tá, minha decisão foi em abril de 97. Abril de 97. Classe 97, né? De abril até o final. Classe de 98 toda. Batizei início de 99. Todo domingo na classe. Aprendendo. E sem essa coisa de... né, quem sabe. E como é que ficou as amizades depois? Nessa época? Depois você... das amizades, depois que você aceitou a Cristo, se batizou, como é que ficou as amizades? Nessa época,
que acontece? Nessa época, eu fui criado ali em Realengo, né? Mas nessa época eu já tinha saído para morar fora. Hum, Então eu morei fora já, já tinha ficado ali um ano e meio fora, né? E eu já estava ali com 21 anos. Então nesse intervalo de tempo, também as amizades da época também foram casando, foram isso, foram aquilo, e foram também se espalhando. uhum, No que eu volto, tinha poucas pessoas ali. Então, assim, o hall de amizade já era encurtado ali na região, né? Quem me conhecia à época, alguns que me conheciam ficaram meio surpresos porque eu comecei a parar de falar de determinadas formas, de fazer algumas coisas, de ir para alguns lugares uhum. e começaram a me ver para cima e para baixo com uma Bíblia debaixo do braço, Eita. né? Começaram, e ficaram admirados, porque como é que pode? Porque na região ali onde eu morava me chamavam de Glebinho, porque meu Uhum. pai era o Glebão, eu era o Glebinho. Então assim, vem cá, tem alguma coisa errada, eu tô vendo o Glebinho com a Bíblia debaixo do braço. Tem coisa errada aí. E eu para cima e para baixo com Bíblia debaixo do braço. E tinha culto ao ar livre, eu estava no culto ao ar livre, tinha evangelismo, eu estava no evangelismo, tinha encontro na sexta-noite, tinha jovens, tinha encontro de não sei o quê. Eu estava em todas. Então eu já não estava mais naquela outra rotina e não foi muito impactante. Os que me conheciam falaram assim: "Ah, você é crente agora? É, sou crente. "Ah, você é Bíblia agora? É, sou Bíblia. Você está indo para a igreja mesmo? Quem te viu, quem te vê, hein? Você quer?" Mais uma coisa foi fundamental, que eu não fiquei com um pé lá, outro cá. Uhum. Eu fui com os dois pés. Não fiquei também tentando agradar e vou me fazer de igual para poder trazê-los para a igreja. Não, não tinha não tinha nem esse tipo de ensino na igreja. Uhum. Não Verdade. tinha, sabe? Então foi nessa caminhada, nessa toada aí. E aí batizei em 99, né? Fomos caminhando mais um pouco e logo em seguida teve uma nova missão, logo em seguida. Eu fiquei nesse período aí, batismo 99, quando eu batizei, Uhum. aí eu comecei a pegar cargos, né? Então, trabalhar em vários setores eclesiásticos, né? E aprendendo, e assumindo liderança disso, liderança daquilo, e começando a trabalhar. Trabalhava, pegava firme. Mas chegou um momento que foi necessário, a igreja foi solicitada, foi necessário que mandasse alguém para uma outra igreja para ajudar a igreja que estava fechando as portas. E Uhum. aí foi nesse momento eu fui, como missionário da igreja para ajudar um pastorzinho que estava lá numa igrejinha, lá em Pedras de Guaratiba, que agora é um igrejão, inclusive. E fui parar lá em Pedras de Guaratiba. Que mudança, hein? Foi. Que mudança. Foi uma mudança grande, porque lá em Pedras de Guaratiba ainda era a época que não tinha asfalto, Uhum. tudo barro e tal. Você vê o investimento do pastor, não é da igreja, mas dos olhares do pastor. Olhar para você e investir em você, ter enviado você para ajudar. Você vê isso como uma oportunidade que surgiu porque houve a necessidade ou o pastor realmente reconheceu alguma coisa diferente em você e investiu em você? Olha, o pastor, ele confiava muito em mim, porque aí também vai muito do caráter, né? Do Uhum. compromisso. Se eu dizia que eu estaria, eu estaria. Se eu assumisse algum compromisso, era compromisso assumido, até o fim. Não tinha essa coisa de roer a corda no meio do caminho, como não tem comigo até hoje isso. Uhum. Mas eu estava caminhando muito tempo com ele ali. E ele tinha um cuidado especial com algumas coisas. Como, por exemplo, eu lembro claramente que assim que eu fui batizado e podia pegar cargos, eu fui convidado para fazer parte da comissão de finanças da igreja. E eu comentei com ele, pastor, fui convidado para fazer parte da comissão de finanças da igreja. E nesse momento ele falou para mim, meu filho, não vai não.
porque trabalhar com finanças da igreja vai requerer muito tempo para você, muitos debates, muitas análises, e aí você não vai ter tanto tempo para estar crescendo espiritualmente, fazendo outras coisas, né? Como liderar grupos, como preparar estudo, essa coisa toda. Então ele tinha esse tipo de cuidado. E ele via que eu era uma pessoa que estava buscando a palavra, estudando e tal, né? Sempre nas EBDs, sempre nos debates, sempre, né? Nas uniões de treinamento que existiam, né? As uniões, né? Isso, é. Então estava sempre ali. E eu tinha já deixado claro para ele que eu tinha o desejo de fazer algo mais, de estar fazendo algo mais, algum trabalho a mais, alguma coisa que eu fosse mais útil. E aí surgiu essa questão dessa igrejinha pedir ajuda à nossa igreja. E aí ele falou: "Você lembra que você tinha falado assim, assim, assado?" Eu falei: "Lembro." Na época eu já estava na Força Aérea, na época eu já tinha um carro, então a mobilidade era mais fácil. Ajudou, né? E aí ele falou: "Você não quer ir lá para a igreja lá em Guaratiba, ajudar o pastor que está indo para lá? Só tem 8 membros, a igreja vai fechar a porta. Você não quer ajudar ele lá, não?" Ele viu que eu poderia ter mais uma experiência, né? E foi justamente nesse momento lá que Deus começou a falar no meu coração nesse sentido do pastoreio propriamente, sabe? Foi bem interessante. Visão do seu pastor na época, Foi. né? Foi. Visão. Porque, penso eu, já foi até falado, comentado em outros aqui, com outros pastores, né? Que o nosso chamado, embora Cristo nos chama individualmente, mas ele é reconhecido por aqueles que também estão junto conosco. Ele Uhum. também é reconhecido. Até para nos dar aquela concretização, né? Aquela firmeza. Ó, você tem um chamado. E o pastor olha, ele tem um chamado, eu vou investir. Porque o chamado vem para quem está trabalhando, né? Uhum. Ou você pensa Sim. diferente? É para quem está trabalhando, né? Chamado é para quem diz eis-me aqui. Eis-me aqui, né? E É. já está. Você não espera ter. Não. Eu Vou ficar aqui sentado de vou, vou bracinho cruzado. esperando o chamado para depois Vai vir fazer, um anjo né? do Senhor aqui na minha frente e vai falar assim: "Você tem chamado para pastor." Aí eu falo: "Ô, glória, aleluia, vou lá." Não vai Por rolar. favor, né? É, é uma experiência boa, maravilhosa. É, nessa época você estava com quantos anos quando você foi lá para essa igreja lá em Pedra de Pedra de Guaratiba? Guaratiba. Isso foi em 2003. 2003. 2003. Final de 2002. Final de 2002. Aí, próximo do final de 2002, 2003 todo, eu estive lá. Né? Trabalhou quanto tempo nessa igreja lá? Ajudando lá esse pastor? Então, fiquei 2 anos lá. 2 anos. 2 anos lá. Fiquei 2 anos lá, só parei porque eu passei para especialista e fui para São Paulo. Aí fui para São Paulo. Então, nesta época aí, eu estava beirando os 28 anos. Estava com uns 26. Quando eu fui para lá, eu estava com uns 26 anos. 26. Uma coisa desse tipo aí. E aí trabalhamos firme lá. Muito firme. Muita visitação, muito evangelismo. Por vezes, eu não voltava para Realengo, porque Pedra de Guaratiba para Realengo era longe. Já era uma boa distância. Então, por vezes, eu dormia lá à tarde, né? Almoçava na casa de alguém. Então, assim, foi todo um trabalho pastoral mesmo, porque, assim, chegava lá cedão, escola bíblica, tal, aquela coisa toda. Logo em seguida terminava o culto, já ia na casa de algumas pessoas que não puderam ir, ou que eram acamadas, cadeirantes, que não podiam sair de dentro de casa porque era tudo lama, então, cadeirante. Logo em seguida, almoçava sempre na casa de alguém, sempre estava almoçando na casa de alguém, né? À tarde, folheto e sair porta em porta, e à noite culto. Tomava banho na igreja e à noite culto de novo. Isso, né? 2 anos sucessivos. Foi bem estimulante.
e trouxe algumas convicções, né? Hum. Então, comecei a pregar, comecei a elaborar a mensagem. Aí esse pastorzinho que estava lá, ele dava uma olhadinha na mensagem antes, às vezes fazia uns apontamentos. Ó, isso aqui, dá uma olhadinha aqui, né? Aí tá, Esse aqui você não fala, não. Esse aqui você fala. Você vai falar mais na frente. desse Você jeito. Até que chegou foi minha te primeira mentoreando, vez, né? foi. Até que chegou na simplicidade, Hum. dentro de suas limitações, né? É, ele foi da turma do Betel de 76 E, ou 79. Um desses dois. Eu lembro que eu- alguém fotografou o livro de assinaturas e mandou pra gente na época lá, a assinatura dele. Aí, até que chegou o grande dia, que eu preguei domingo à noite. e. Eita! Aí já não tinha mais 8 pessoas mais. Não, aí já estava mais cheinha a igreja. Mas caramba, que alegria foi aquela. Que alegria. Sabe? Foi uma... Lembra o texto que você pregou? Ih, rapaz, não lembro. Não lembra, Não né? lembro o texto, cara. Não lembro, não lembro. Não lembro mesmo. É tão emocionante, a gente guarda Nada. tudo, só não vai guardar o texto. Não. E assim, foi muito emocionante. Foi muito Que bom. emocionante. E a convicção estava ali, o chamado estava ali. Mas depois, um pouco mais para frente, aí vem alguns dissabores. Mas aí você falou, aí depois disso lá, você foi para a escola de aprendiz, ou escola de aprendiz não, especialista, Fui para né? Foi especialista. especialista e como é que foi esse processo chegando lá na escola? É, penso que deveria ter outros cristãos, né? Outras pessoas, Tinha outros. bastante crentes lá, até se reunir, depois começou a conhecer. Mas como é que foi a sua chegada lá, depois de você ter passado aí 2 anos, vamos dizer, pastoreando Então, meu nessa irmão, aí? deixa eu falar uma coisa. É Você saiu de uma realidade, é outra realidade, né? totalmente diferente. Totalmente diferente. Te falar que de 97 até 2003, 6 anos consecutivos, eu vivi parte dela aprendendo alguma coisinha na EBD, aquela coisa toda. Depois eu fui aprender na prática mais coisas. Mas eu estava aquele tempo todo ali na chama, no fogo do Espírito e vivenciando o reino de Deus, puramente reino de Deus. Eu não estava vivenciando outra coisa sem ser isso. Mas quando eu fui para especialista, eu me deparei com outras gamas de crentes. Hum. E foi um balde de água fria. O fogo do Espírito não estava tão aceso mais. Foi complicado. Porque eu me deparei com a verdade nua e crua dos homens. Sabe? Uhum. Eu estava aqui, funcionando aqui. Reino, 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 reino. E aí me deparei com as pessoas que enxugavam gelo. Que ficavam igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E me deparei com pessoas que levavam o nome de cristão sendo hipócritas. E aquilo tudo eu não consegui trabalhar bem. Não consegui trabalhar bem na época. Aquilo dali para mim foi muito impactante. Alguns podem falar assim, pô, você foi inocente então. Sim, eu estava muito inocente porque eu era um bebê na fé, tinha 6 anos de convertido, mas estava vivendo como se estivesse dentro do útero, onde está ali a pureza, sabe? Não enxergando mais nada além. Nesses 6 anos eu não estava convivendo com outras realidades cristãs.
vamos dizer assim. E aquilo para mim foi um balde de água fria. Eu tentei me relacionar lá na União Cristã, que chamavam de União Evangélica. Eu tentei me relacionar, mas as mesmas pessoas que estavam ali nas lideranças estavam fazendo algumas atrocidades fora que eu fui inocente também em pensar que eu estava, talvez eu poderia estar pensando naquela época que eu estava mais santo do que eles, né? Mas não é o caso, é porque eu estava vivendo no espírito. Justo. Só que lá não aconteceu isso. Aí me foi um balde de água fria e aí eu não procurava não conviver com eles. E aí eu fui para o meu segundo engano, achando que eu não precisava conviver com eles e eu me relacionava eu com Deus sozinho. Eu e Deus a gente se resolve. Pensamento imaturo. Imatura. Pensamento imaturo, né? É, você não se resolve só você e Deus se você não estiver na comunhão dos santos. Isso é básico. Né? Essa coisa de hoje que se fala sobre desigrejado é a maior fake news que existe. É verdade. Tá? Que você se resolve só você com Deus porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você com Deus se basta. Tá? Mas enfim, isso é o que eu vejo. Precisa da comunhão, né? Tem que ter comunhão. Tem que ter Tem comunhão. que ter comunhão porque nós aprendemos a comunhão já no nosso DNA cristão, a partir da ótica do Senhor, que é uma trindade e é um ser relacional. Então já matou qualquer ideia que Sim, não precisa de comunhão. Não precisa congregar. mas lá naquela época eu não tinha tanto entendimento assim ainda, né? E achando que poderia me resolver sozinho, eu fui me afastando, me afastando, me afastando. Como eu não, os finais de semana, eu não tinha como ir para Pedra de Guaratiba. Quando eu vinha da especialista, eu vinha numa sexta-feira à noite, tinha que resolver a vida no sábado, tinha que resolver a vida no domingo de manhã, porque domingo de tarde eu estava indo embora de novo. Então, domingo de manhã, eu não tinha como sair de Realengo, ir para Pedra, para voltar, para ainda resolver o que tinha que resolver, para poder voltar para. Então, eu ia para outra igreja perto de casa, não ia para Pedra. E avisei isso a eles. Eles sabiam disso. Aí vem um outro problema. A ortodoxia denominacional. Foi um problema que eu me deparei também nesse período. Criou-se uma comissão na grande igreja, lá na Pedra de Guaratiba, na grande, criou-se uma comissão para avaliar o porquê que eu não estava indo, a minha falta de rotina lá. Aí me ligaram. Falei, gente, eu já falei para vocês diversas vezes, eu não estou indo porque eu não comporto o horário. Ah, mas você não pode fazer nenhum esforço para... Gente, preste atenção, eu não saí da igreja não, eu estou vindo na igreja aqui, mas em Realengo, porque eu não tenho como para ir. Vai ficar muito apertado para mim, é muita correria. Então, assim, concomitante com o que eu estava passando lá na especialista, veio essa segunda questão, essa coisa de me botar contra a parede. E aí me ligaram uma segunda vez, eu falei, gente, então faz o seguinte, faz o que vocês quiserem, porque assim, não, eu tô falando A, vocês estão entendendo B, não tem jeito, tá? Fiquem muito à vontade, está tudo certo. O muito à vontade deles foi fazer uma assembleia e fazer o quê? Me excluírem. Me excluíram do hall de membros da igreja que eu estava trabalhando há 2 anos sucessivamente. Pregando, fazendo a coisa. Me excluíram do hall de membros. Sem uma avaliação, né? Eles criaram uma comissão, me ligaram e eu disse o que estava acontecendo. E, obviamente, eu fui para especialista em 2004 e voltaria a final de 2005. Era 1 ano e meio só. Preferiram me excluir. Eu já não estava muito bem vivenciando o que eu estava vivenciando lá. Com esta carta de exclusão, que veio pela mão de terceiros, inclusive, aí para mim foi a derrocada. E aí, nesse exato momento, eu falei assim, não é isso que eu quero viver, não. Viver nessa coisinha denominacional desse tipo, não quero não. Porque o evangelho é muito além. Muito,
Está muito além muito além, disso, muito né? além, De denominações, muito além. de igreja, tá muito Só além que disso aí. brasa longe do braseiro apaga. Apaga. E eu sou a prova viva disso, porque eu apaguei e fiquei apagado por alguns anos. Pois é. E aí fiquei alguns anos longe de qualquer coisa que você possa pensar de igreja, evangelho, Deus. A única coisa que eu não me permitia fazer era entrar em rodas de debates que estivessem falando mal de qualquer coisa que se tratasse das coisas do Senhor, né? Mas eu não queria saber de espaço eclesiástico. E fiquei assim por muitos anos. Muitos anos. Cerca de 9 anos. 9 anos. 9 anos. 9 anos. Até que... É para continuar? Pode continuar. Até que, se não continuar, vai Até que 9 cortar aí, anos não. depois eu estava muito mal. Muito arrasado. Terra arrasada. A minha vida emocional, existencial, espiritual eram terra arrasada. Ao ponto de eu ter a plena certeza e convicção que Deus nem queria mais saber de mim, já tinha me abandonado faz tempo, porque eu tinha abandonado ele. Que ele nem ouvia mais as minhas orações, se caso eu orasse. Sabe? Quer dizer, pegou pesado contigo nisso aí, né? Aham. Pegou Sim, pesado contigo. sim. Eu peguei pesado comigo, porque por um longo momento também na minha conversão, eu me converti numa igreja tradicional, batista tradicional. Na época que eu me converti, ainda tinha um debatezinho assim: a sua igreja é tradicional ou é renovada? Hum, Ou ainda aquele resquício do debate da divisão da CBB com a CBN, tá? Então ainda falava-se muito. Só que eu não sabia que dentro do campo tradicional ainda tinha as mais tradicionais. Tradições Isso, e a disso minha aí. era muito tradicional. É tão tradicional que assim, era muito recente a questão da liberação de calça para mulheres e ter bateria na igreja, Uhum. né? Pera, isso aí já é na década de 90, né? Uhum. Década de É 90. isso aí. Então eu Deve me ser na década de formei. 90. Então, eu me formei ali. Essa aí, Eu peguei isso. essa igreja ainda era tão tradicional aí, É porque a assim, gente está tratando de Zona Oeste. é Zona Oeste e Baixada ainda ficaram com um delay muito longo muito ainda longo, né? com relação a igrejas tradicionais mais para a Zona Norte, Sul, Centro, né? Uhum. A discussão sobre as questões de roupa, bateria, cabelo, guitarra, ainda eram muito latentes lá para a Zona Oeste e Baixada, né? A coisa ainda perdurou. E eu fui criado nesse contexto. Então, por um tempo, o pastor Agostinho, eu fui da foice, tá? Eu fui da foice. Eu também era daquele. Não, corta fora. Já foi isso Corta também. fora. Eu era daquele jeito. E aí eu Olhava recebia. mais para a tradição do que o amor, né? Isso Era mais aí. tradição do Desse que jeito, amor, né? desse jeito. Então, na hora de eu pegar pesado, eu pegava pesado comigo Também. também. Da mesma forma, foi o que eu aprendi. É, você se converteu Foi o que eu aprendi. dentro, aprendeu isso Foi o que eu aí. aprendi. Eu era assim, eu era da foice. Legalista. Legalista. E isso atrapalhou Quase um bastante, né? fariseu. E isso atrapalha, né? Atrapalha Atrapalha, muito. atrapalhou o meu próprio Atrapalhou. retorno, porque eu pegava pesado comigo mesmo. Não estou dizendo que nós temos que ser permissivos, longe disso. Justo. Com a Uhum. palavra do Senhor a gente não vai brincar. Não estou dizendo que você tem que ser permissivo, que hoje, né? Pode Não, tudo, não, pode. Não, não é isso. não é isso. Não é Não é isso. isso, mas é entender sobre graça e É misericórdia, isso, graça e misericórdia. É para exercer a partir de um a arrependimento misericórdia. sincero. Justamente. É simples assim. E aí, lá para os idos de 2011, eu estava terra arrasada, terra arrasada. 2011 eu estava quebrado, mal, péssimo. E aí entra essa viradinha de 11 para 12 e eu falo comigo mesmo: acho que está na hora de eu procurar uma igreja de novo. Mas não quero batista. Não quero batista. Nem pensar. Aí lá fui eu.
procurar a igreja aqui na Ilha do Governador. Eu já morava aqui. Procurar a igreja na Ilha do Governador. Primeira igreja que eu fui, Nova Vida. Achei bacaninha, achei legalzinho e tal. Papá. Até um determinado momento que aí entra a questão histórica dela, né? Na questão ali de dízimos e ofertas e tal. Não vou aprofundar nisso. Não vamos entrar nisso. Aí, segunda igreja, a Vida Nova. Aí fui lá, legalzinha também e tal. Mas, sei lá, a coisa não rolou, né? Não rolou. Aí fui na Assembleia de Deus. E não rolou também. Afinal de contas, eu não sabia nem o que eu estava procurando. E afinal de contas, eu não devia estar procurando nada, porque não é a igreja que eu estou procurando, a igreja que melhor fala o que eu quero ouvir. Não, mas, enfim, eu estava procurando alguma coisa, mas sabia que tinha que achar na igreja. O fato, de repente, de você estar procurando algo que nem você sabia, né? Talvez você esbarrou nessas igrejas com algo que não que te confrontou, mas te confrontou aquela mentalidade tão tradicional que você carregava em você ainda, e isso foi algo que te travou, de repente, você, sim. né, se até ficar. E outra coisa que eu sempre digo igreja, né, como o pessoal diz, tem que rolar uma química. Se não rolar uma química, você não fica, né? Não, tem que chegar numa igreja assim, rolou aquela química, foi aqui. É aí, descobri, é aqui. Aí ali você fica, com plena satisfação. Então, se não rolar isso também, não fica. Mas aí continua, você estava procurando. E aí eu, andando de carro, né, pela ilha. Também eu não andava muito de carro pela ilha, não, porque eu moro no Galeão, né, então eu ficava por ali mesmo. E aí eu comecei a ver a igreja de Batista. Eu falei, caramba, gente, eu vou ter que ir na Batista mesmo. Aí eu passava ali ali perto do Habib's e sempre olhava para o alto assim, aí via uma igreja de tijolinho lá em cima. Parecia o dedo de Deus, né? Igual o dedo de Deus. E aí eu via lá em letras de aço, assim, Terceira Igreja Batista. Eu não sabia nem como fazer para chegar lá. Não conhecia ele. Aí eu fui visitar uma outra igreja batista. Nessa igreja batista que eu visitei, entrei mudo e saí calado. Não recebi nenhuma boa noite. Aí fui numa segunda igreja batista. Idem, foi a mesma coisa. Não recebi nenhuma boa noite. Visitante. Aí eu assim, chega lá nessa do tijolinho lá. Aí eu descobri o que eu estava precisando e qual era a minha ferida. Eu fui excluído, né? Quando eu chego nessa terceira igreja batista, que é conhecida aqui na Ilha do Governador como Igreja Batista no Jardim Guanabara, eu fui recebido já na porta, com um sorriso e um abraço, como se eu fosse dali desde sempre. Então eu consegui entender que a minha ferida estava ali. Eu só precisava de um abraço. E aí eu fui recebido por um casal que estava na porta nesse dia. O acolhimento é muito importante. Muito, muito importante. Com um sorriso enorme, com um abraço afetuoso. Uma coisa assim, sabe? Fuziante, como se conhecesse. Oi! Já entrei com outro ânimo para o culto. Ouvi a mensagem. Terminado o culto, o pastor falou comigo. Pegou meu número de telefone. E algum tempo depois eu encontrei no shopping. E ele falou para mim, eu perdi o seu número. Me dá de novo. Dei de novo o número. Aí eu vou à igreja de novo algum tempinho depois. E ele fala, eu perdi o seu número, me dá seu número de novo. Aí eu tive uma crise de riso. Eu vou falar, eu vou morar contigo. Eu tive uma crise de riso, de perder as forças, de botar a mão no ombro dele e me arriar. Ele, mas por que você tá rindo? Eu, cara, já é a terceira vez que tu pede meu número. Não é possível isso. Você não quer falar comigo? Ele, não. Aí começou, aí pronto. Aí começou a fazer amizade, começou a bater papo, muito papo.
E até que ele veio na minha casa e falou assim: eu quero que você vá num movimento que a gente vai fazer lá. Nós vamos fazer um final de semana lá, um movimento diferente. Eu queria que você fosse. Não, não vou não, cara. Vou não tem nada a ver. Eu vou de vez em quando lá na tua igreja, tá tudo certo. Tá, deixa quieto, assim, tá tudo bem assim. Tal. Não tava bem nada. E ele falou: não, você não tá mais entendendo aqui o que eu tô falando aqui. Eu vim aqui na tua casa hoje como teu pastor. Eu falei: cara, você não é meu pastor? Como que... Você não é meu pastor, cara. Muito arredio, né? E não, você não está entendendo. O Espírito Santo de Deus mandou vir aqui hoje como seu pastor, dizendo que você vai no movimento neste final de semana. Aí eu, com a minha próxima cartada, eu não tenho dinheiro, a igreja vai pagar. Ei, cercou, né? Cercou. Eu fui nesse movimento que a igreja fazia, que era uma revisão de vida, um encontro seu com você mesmo e com Deus, né? Eles chamavam de vida vitoriosa. Talvez o desgaste desse vida vitoriosa tenha caído por terra aí o valor que tinha, mas para mim teve muito valor. E eu fui. E lá, em algum momento, teve um momento muito intenso e fervoroso de oração, e eu resolvi me entregar naquele momento de fervor e oração, porque eu acreditava que Deus não ouvia mais as minhas orações. E eu resolvi naquele momento lá me entregar em oração, clamando ao Senhor que Ele me ouvisse. E aconteceu um movimento comigo nesse dia que alguns não creem, principalmente batistas, que que o tal que eu ouvia muito dizer sobre o vento impetuoso do Espírito Santo e tal, o vento impetuoso, eu ficava, ó, balela, Batista, vento impetuoso do Espírito Santo, isso daí é coisa de reteté, é da bleia, pô. Meu irmão, tava lá no clamor de oração, outras pessoas lá, e eu senti assim, ó, um vento impetuoso do Espírito Santo, trazendo naquele momento paz, refrigério, limpeza, porque eu estava viciado nessa época, né? Estava fumando, limpeza e sabe como se fosse um botão de resetar, o reset, que você volta às configurações iniciais? Foi desse jeito que aconteceu. Naquele exato momento, não acabou questão de vício, acabou pensamentos maledicentes, acabou frustrações, acabou dores, acabou isso tudo. E nesse mesmo momento que passou esse vento impetuoso, que eu senti meu corpo fazendo assim, uma mulher do meu lado caiu e se manifestando. Então eu vi que era o Espírito Santo mesmo passando, a mulher estava se manifestando ali. Aí nesse mesmo momento que eu senti aquilo tudo acontecendo comigo ali, a gente já caiu em oração pela mulher. E o demônio saiu. E foi nesse movimento, nessa coisa de voltar às configurações iniciais que voltou já no dia seguinte, Deus já falando no meu coração, você lembra qual era o seu chamado? Portanto, vá. E aí eu conversei isso com o pastor um pouco depois. Só que na semana seguinte, ele me ligou e falou assim, Glébio, vai na casa da irmã fulana, terça-feira, tal hora. Tá, o que vai acontecer? Não, só vai. Aí eu fui na casa da irmã fulana, na semana seguinte. E ele estava lá. Era uma célula. Era uma célula. Na célula. E eu vi aquele movimento porque eu não sabia o que era uma célula. Na minha época não tinha isso. Até porque falar em visão celular na minha época era lembrar do G12. Então ninguém queria tocar no assunto célula. Só que anos depois era uma célula. E eu fui. Terminado tudo. Ele, e aí, o que você achou? Eu falei, achei legal. Essa coisa familiar aqui, o anfitrião, o lanchinho, o estudo, o louvor, e cada um vai para sua casa, 40 minutinhos, 50 minutinhos. Pô, é isso aí mesmo, cara. Você entendeu o negócio. Entendi, achei bacana, legal mesmo. Ele, pois é, você vai ser o líder dessa célula a partir da terça que vem.
Falei, cara, você não tá entendendo. Eu acabei de voltar da vida vitoriosa. Tá com a vida pregressa aí terrível. Eu tô voltando ainda, tô engatinhando e tal. Ele falou, não, mas Kleber, eu também não sei porquê, mas eu tava orando, o Espírito Santo falou para você assumir essa célula. Aí eu entendi claramente que era realmente aquilo que Deus tinha falado no meu coração, ó, vai voltar. E voltou. E voltou, dali comecei a liderar célula, liderar jovens, liderar adolescentes, lideração social, liderei a Congregação Batista em Tubiacanga, fui para o seminário, terminei o seminário, fui para o concílio, fui ordenado, e aí assumi igreja, fui interino de igreja, fui auxiliar de igreja, e estamos aí até hoje. E teu concílio foi no mesmo ano do meu. Foi, 2017. 17, né? 2017. Agora eu tenho confundido 97 com 2007 e 17. E tudo 7, 7, tá dando, 7. Tá dando. O número da perfeição, né? Não deve ser. Que bacana, né, rapaz? É isso. Você vê que Deus vai confirmando e vai usando pessoas para nos colocar aonde devemos estar. Uhum. Até que Deus vai lembrando a gente, né? Esse pastor aí de Jardim Guanabara. Pastor Jorge Alberto. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Hoje ele é membro da Igreja Batista em Marapendi. Marapendi. Isso aí. Um abração aí, pastorzão Jorge Alberto. É isso aí. O pastor Kleber lembrou de tudo. E tu faz parte da história dele. É verdade. Que Deus te usou e colocou na história dele. É verdade. Para direcionar. É o princípio da honra, né? O princípio da honra. Aí você foi para o seminário, 2017 foi o seu concílio. Concílio, ordenação. E ordenação. Foi no mesmo dia ou teve aquele negócio de 15 dias depois? O pastor não se garantia em você? Aí mesmo dia. Mesmo Eu costumo dia. dizer, nada a ver contra o pastor que faz um concílio no dia e ordenação no outro dia, né? No outro eu época, acho né? até mais Eu prudente. digo isso porque na época o meu pastor, eu até perguntei, né? Pastor Rui de Santos. Eu falei, pastor, mas vai ser no mesmo dia? Aí ele olhou para mim assim, deu aquela risadinha. Aí eu confio em você. Eu sei que você está preparado. Pode ser tudo no mesmo dia. É isso aí. E aí por isso que eu brinco assim, quando o pastor garante o candidato, faz tudo no mesmo dia para acabar logo. O que tem, eu era dessa dinâmica de fazer no mesmo dia para a coisa ficar mais fácil, mas depois que eu fui para a ABL, eu passei a fazer parte da comissão de concílio, de pré-concílio. E começamos a fazer pré-concílios para candidatos e começamos a perceber que não é raro, não. A rapaziada congela na hora na hora do concílio, eles congelam. E nessa de congelar pode acabar sendo reprovado, mesmo sabendo. Congelam. Então é bom até o pré-concílio que dá uma quebrada de gelo, mas eles podem congelar no concílio e serem reprovados. Aí marcar no mesmo dia é meio chato, né? Porque tá família, né? Tá convidados, tudo. Então eu passei a adotar essa coisa. Faz uma semana seguinte. É bom. E deixa até faz a festa. Ele fica até mais tranquilo, né? Com certeza. Porque eu tenho que passar. Só o peso. Tá lá todo mundo, é hoje, a grande festa, convidado aí. Aí dá um branco, rapaz. É verdade. Dá um branco, é bravo, né? Mas deu branco e tudo? Deu. Deu branco, até porque quem estava me examinando era um examinador antigo da ordem, que era o pastor Antonino Melo. E ele era o especialista em examinar pessoal da ordem dos pastores. Então, assim, na convenção carioca, na brasileira. Então, assim, ele era um intelectual, fazia parte da junta de educação. E eu estava de frente para o homem ali, mas ele me tratando muito bem, cuidando muito bem, mas eu ficava assim, eu vou fazer coisa errada, eu vou falar coisa errada. Né? Então dava uns brancos. Por exemplo, eu esqueci Gálatas 5:22. Esqueci. E cadê que não saía? E às vezes começava a falar no microfone, mas aí ia dobrando assim o pescoço para baixo e falando baixinho, né? Dando aquela enrolada, né? Mas graças a Deus passei, tô aqui. Rapaz, Concílio é negócio legal.
É porque o lance do concílio, né? O candidato não pode se preocupar em ter que falar aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que ele sabe nas palavras dele, né? É, Que aí ele vai se conduzindo. E sim. também, hoje, eu já vi, E assisti ter ali muito um concílios, arcabouço. passei muito vários concílios, a gente vê o próprio pastor, quando o examinador, né, ele sente a dificuldade, ele sabe que o candidato sabe, mas quando ele vê aquela dificuldade dele responder, ele reformula a pergunta, Sim. tipo assim, ele dá aquela conduzida, É. e aí ele desce ladeira abaixo, quer dizer, ele sobe ladeira acima e vai Aham. embora e se deslancha, né? É, o examinador ele tem que ter Ele esse, tem que esse ter timing né? Não é ser ferro e fogo porque você tá ali. Eu conheci examinador que falava de boca cheia, assim. Eu já reprovei vários. E aí, o que você ganhou com isso, reprovando vários? Né? Por que você reprovou por vários? quê, né? Porque você foi ali ferro e A gente não fogo, está você ali não para ajudou? isso, né? A Não, gente não está ali para isso. você tá ali para examinar. Examinar. Ver se o rapaz estudou, se ele conhece da palavra de Deus, se ele tem referências bíblicas para referenciar o que ele está falando. Porque Se ele. na hora, eu acho, penso eu que eu só assisti um concílio que o candidato ele respondia tudo dando o versículo e o endereço. Mas Decoradinho, né? a maioria na hora o endereço O some, endereço o some. Por isso que endereço some, deixa livre para ir lá na deixa Bíblia. livre, Quer procurar na Bíblia aí, pelo meu menos no filho? meu Vai lá, concílio, ó, procura na pode Bíblia. usar a Bíblia, Pode usar. pode usar a Bíblia, né? E Né? um Tem que ter um concílio bom que senso. Né? e o candidato foi assim, foi consagrado, constou em ata com louvor. Ele respondia tudo com a Bíblia, com os versículos e endereço. Uhum, Muitos pastores lá, vamos dizer assim, aqueles medalhões, né, ficaram de boca aberta e é. aplaudiram o candidato, né? Uhum. Só não vou citar o nome porque ele vai estar assim, ele vai assistir, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele vai estar aqui no dia, nós vamos conversar sobre É. isso. Vou falar logo, opa, é o Alexander. Alexander? É, É? é o Alex. Encontrei com ele essa semana. É, Sabia é, tudo? tudo na ponta da língua. E É. respondia, e quase que ele enrolou o próprio examinador. É. O examinador, ele já está respondendo o que eu ia perguntar, e com versículo, referência bíblica. Que legal. E foi muito lindo, rapaz. O concílio foi muito lindo. Que bom, que bom. Mas deixando o Alex para lá e voltando aqui ao pastor Gleb. E aí, pastor? E aí, deu o concílio e daí para frente? Só foi, só foi É. festa? Só foi subir ladeira ou descer ladeira? Então, Foi alegria ou frustrações? então, você começa o ministério pastoral, antes de, ainda como seminarista, já estava ali cuidando da congregação, né? Então, ali, mesmo sendo um recorte muito pequeno, com pouca gente, você já tem a experiência do que é essa questão do relacionamento pastor-ovelha, que nem sempre é um relacionamento saudável. Infelizmente, é uma palavra que está muito em voga hoje, há uma toxicidade Uhum. em algumas relações, pelo fato principal, isso acontece muito e, enfim, que as pessoas projetam no pastor a imagem do que eles gostariam de ser e Uhum. não são, não sei por quê. A transferência e contra-transferência. E aí olham para o pastor e falam assim: não, o pastor ele tem que ser o exemplo disso, 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 disso. Aí pergunto eu, mas você, ovelha, como É. cristão, você é assim? Por que projeta no pastor? Mas isso acontece muito. Mas também, por outro lado, acontece muito de você receber um afeto que nem você acha que dá. Você não acha que você dá um afeto tão grande à proporção do que você recebe muitas vezes, né? Hoje mesmo eu recebi um áudio lindo de uma ovelha. Isso
mexe sentimentalmente, né, Sim, com o o áudio pastor. dela foi lindo, falando algumas coisas sobre a mensagem de ontem, mas falando assim, o- continua desse seu jeito de se relacionar com a gente, de interagir. Não faça nada para agradar ninguém, porque tá muito bom assim. Nós te amamos. Uhum. Isso é bom, isso é Isso é ótimo. ótimo. Falei para ela, você aqueceu meu coração hoje. E quando ela disse aí, no caso do áudio, não faça nada para agradar alguém, continua sendo, ela, claro que ela tá dizendo em relação dentro da palavra de Deus, naquilo que você tem pregado, naquilo que você tem ensinado, naquilo que você tem sido, né? Então continue parafraseando ela, continue fazendo o que Cristo faz, ensina, e a gente vai. Que isso, o pastor fazendo, cumprindo a palavra, né, ele traz a segurança para a ovelha, né, e ela se agrada. A não ser aquelas que não são ovelhas, aí não, Não, né? aí você também não Aí tem ela quer que o responsabilidade. pastor, quer que o pastor agrada mais ela do que a Cristo, né? E é o que eu falo para todo mundo, vocês não têm pastor particular. Se pensa que vai ter pastor particular, que eu vou estar dentro da sua vida, dentro da sua casa, te agradando, passando a mão na cabeça, falando que você é lindo, maravilhoso, desculpa, desculpa, não conte Tem comigo. chamado para pastor, não é para babá, né? Não, nem um pouco. Já viu? Essa coisa, mas você tem que ir atrás deixar É, 99, é, é uma parábola, que são três parábolas contadas ali distintas, mas né? cada um tem seu contexto. Né? Mas tem gente que se Querem fere, que tem se gente que se fere e fala, vem aqui que eu me feri. Tem gente que nem se fere, joga esmalte vermelho pra fingir que tá ferido. É, E tem os feridos. Tem os feridos que vão estar berrando que tá ferido mesmo. E você, enquanto pastor, você tá antenado. Você tá é ligado verdade. quanto a isso. Esse é teu ofício. Deus te chamou para isso. E se você busca a presença do Senhor, você busca a presença do Senhor enquanto pastor, você tá antenado. Então não adianta você se fingir de ferido ou ficar se ferindo para que faça com que o pastor deixe as 99 que E estão vai buscar. buscando para você ir lá. Não, não, isso não é o ofício do pastor. Né? Mas aí quando você não faz isso, você toma cajadada. Aí falam logo, mas o Lago Isso, 99 foi atrás. isso é, mas aí você. Então, como você Não falou assim, entenderam nada da parábola. não. E dentro dessa caminhada, como você perguntou, como é que é? Foi só. Não. Teve choro. Ainda tem. Tem indignações. Tem, até hoje, indignações. Mas tem muita alegria. Então, dentro do ministério, tem sabores e dissabores. Agora, vamos potencializar o quê? Os dissabores? Não. Não, os sabores. Os sabores. Vamos dar potencial aos Senão até sabores. Se você ficar você se mago. frustra, né? Fica Ué. mal. Porque se você potencializar os dissabores, que são a parte tóxica, você vai se envenenar. Vai ficar um pastor frustrado, vai ficar um pastor que quando abre a boca, e aí, como é que está o ministério? Ah, irmã, tal. Muitos estão tendo, infelizmente, quadros depressivos pesadíssimos e que busquem tratamento urgente. E se tiver que deixar o ministério provisoriamente, deixe. Não é fraqueza, mas muitos pensam, bem, se eu fizer isso no meio, vão falar que eu sou fraco, que eu nunca mais vou ser indicado. Quem te indica é o Espírito Santo. Justo. Esquece isso. Mas a gente tem que potencializar os sabores. Como um áudio simples que eu recebi na manhã, Uhum. sabe? Então, assim, esse é o ministério pastoral. Que também, quando Deus falar alguma coisa diferente, falar assim, olha, agora eu não quero mais você no meio eclesiástico, agora eu quero você numa Munami, Uhum. quero você não sei aonde fazendo não sei o quê. Outra área, E né? outra Outro coisa, ministério, eu outro. quero você no ensino, no ensino, Então como mestre. você pensa que o pastor tem que estar antenado nisso também,
até saber o momento de ouvir a Deus. Para com isso aqui, agora vai fazer aquele ali. Ou até para trocar de igreja, né? Até Sim. para mudar, ó, aqui você veio para fazer, agora vamos para outro e tal. Uhum. E em relação a isso, o que você acha que o pastor tem que pautar o ministério dele? Aí não vai ser nem uma pergunta, né? Vai ser, de repente, uma resposta. Né? O pastor pautar o ministério dele naquilo que ele ganha de prebenda, ou oferta, ou, né, da igreja. Se ele pautar o ministério nessa área financeira, ele, ele já está longe da caminhada com Cristo. Né? Muitos já falaram para mim assim, Gleb, você pensa assim porque você é funcionário público. Já ouvi bastante isso. Com certeza. Quando eu abro a boca para falar assim, gente, pastoreio, o ofício do pastor não é profissão. Você não é pastor profissional. Porque quando em algumas igrejas também, não são em todas não, mas quando se ouve no meio o Uhum. anúncio de que a igreja XYZ está em processo de sucessão, é uma correria desenfreada. É uma bateção de cabeça para poder ser indicado e se indicar e entrar no processo de sucessão. Não vejo isso acontecer em igrejas de pequeno porte nem em igreja de comunidade, Não, 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 tá? não Mas tudo sei não, bem, né? tudo bem. Não sei não, né? E chegando lá, alguns entram no processo de sucessão e já perguntam logo quanto será a oferta pastoral. Aí a igreja fala assim, vai ser de X reais. Não, estou fora. Porque a pessoa ela quer viver do pastoreio. Infelizmente, hoje, na maioria das igrejas, não tem entradas suficientes de dízimos e ofertas que possam dar um sustento pastoral de forma que ele consiga caminhar integralmente na igreja. É muito difícil Muito difícil. para estar integralmente. Algumas igrejas ainda pensam que podem fazer isso. E, e os pastores estão sem receber. Estou sabendo de algumas igrejas aqui, inclusive aqui na ilha, de pastor com a oferta pastoral atrasada. Porque a igreja se comprometeu na integralidade e não consegue. Mas por que se compromete? E por que o pastor fica buscando essa integralidade? Por que não pode ser parcial? Sabe? Agora, se a igreja consegue sustentar, benção. Vai ter o pastor em tempo integral. Se não consegue, benção também. Ele vai estar trabalhando, tendo ali o seu emprego, seja CLT, seja funcionário público, tendo também, às vezes, o seu plano de saúde à parte. A igreja não precisa nem se preocupar com isso, porque muita gente não entende que dentro do ofício pastoral, principalmente se for um pastor de tempo integral, ele tem família. Então, quando ele tem que parar tudo para correr com a família dele, para ir para um hospital público, depender de uma clínica da família, de uma fila de CISREG, ele está investindo o tempo dele ali, porque é com a família dele, e Justo. está tirando da igreja. Então, se a igreja consegue bancar um plano de saúde para ele, isso já tira um peso. Mas tem igreja que não entende isso. Ah, o ofício pastoral é por amor. É por amor, é chamado, Chama. é convocação do Senhor. Mas o obreiro é digno do seu salário. Então, se você pode sustentar, você sustenta. Agora, se o pastor foi ordenado, estudou, foi ordenado, todo esse processo todinho foi único e exclusivamente pensando em viver do ofício pastoral financeiramente, ele está cavando a própria cova. Ele está cavando a cova do seu ministério. É porque aquele que chamou, ele é fiel para, Para vamos dizer, prover. para prover, né? É o Deus Ó, vem provedor. cá, eu te chamei, eu vou te bancar, É o Deus provedor. né? Eu vou prover tudo para você. E Deus, na certeza, ele vai prover. Ele vai prover. Agora, é questão de fé, é questão de se lançar na dependência, né? Uhum. Porque quando ele olha para isso ou começa a pautar o ministério pastoral em cima disso, Sim. aí ele já está longe até do propósito de Deus, até de, pô, ó, eu estou colocando aqui, ó, tu tá indo lá não vai cair não, vai cair aqui.
É, Você tem que estar aqui dentro do meu é, pastoreio também, daquele que nos chamou, que é o nosso pastor, é isso o aí. sumo pastor. Né? Mas, Kleber, e, e hoje? Qual é a sua expectativa para futuro, projetos, É, assim, tanto de eu vida, tô, né, é, quanto eu de ministério tô pastoral? na minha vida vivida, é, eu tô aguardando para me aposentar, Uhum. né? Outro dia eu vi lá no Face, lá, né, em É, 30 anos, né? é. Falta o quê? Mais dois, mais um, O que mais que nenhum? acontece? Eu tenho tempo para ir para casa já, eu tenho tempo para me aposentar, Uhum. só que eu tô aguardando a minha última promoção, porque querendo ou não, é a única forma de ter um aumento salarial, né? Justo. Ninguém vai chegar lá e vai dar aumento. Então, estou aguardando a minha última promoção, para aí sim eu poder pedir a minha reserva. E a última promoção, ela sai ano que vem, no final do ano que vem. Só que em saindo esta promoção, me dá direito a fazer mais um curso de carreira, que também confere um adicionalzinho. E tudo isso incorpora e vai para a vida toda. Só que esse curso de carreira vai ser só em 2028. Então, talvez eu ainda fique aí nativo aí uns 2 anos, 2 anos e meio. Né? Talvez não, certamente. Só se Deus quiser mudar tudo. Mas permanecerei nativo aí pelo menos uns 2 anos e meio. Atualmente, eu estou de mudança, vou me Uhum. mudar, vou para uma casa ali no Galeão também. E estou pastoreando a segunda igreja batista na Vila do João. Deus nos chamou para ir para ali. Fui para lá, muita gente me chamou de louco, mas eu falei, é Quem tem louco. chamado É não loucura do escolhe, né? Senhor, não Quem fui lá. manda é ele, Eu quem não nos fui lá chamou, pedir né? pelo amor de Deus. A igreja me chamou, fui lá, visitei, olhei para a esposa olhou para mim e falou: "E aí? Gostamos". Gostamos. Agora vamos ver a confirmação do Senhor. E quando eles falaram assim: "A igreja na comissão votou e tal, tu aceita?" E eu vou dizer que não, se o Espírito Santo está mandando. Não sou doido. E fomos, estamos lá dentro da Vila do João, no Complexo da Maré. Lá é um espaço de tensão, né, por ser dentro do Complexo da Maré. Então tem vezes que a gente tem que suspender culto, não tem jeito, né? Tem vezes que a gente escuta alguns fogos lá fora. Acho que são fogos de artifício, né? E a gente está tocando barco lá, fazendo o trabalho que o senhor mandou fazer da melhor forma possível, mas sempre debaixo da orientação do Senhor, sempre eh, perguntando o que o senhor quer fazer, falando, o meu ministério, o meu projeto, isso, aqui. Não, nada, nada, nada. Eu aprendi, a gente deixa na vontade do Senhor e a gente faz o que o Senhor mandar, o que o Senhor não mandar não faz. Não quero nada que fique levando meu nome, porque eu fiz, porque aquilo não Uhum. quero. Trabalhamos no sentido de fortalecer e formar liderança, foi o nosso primeiro empenho, para que nós tivéssemos ali uma igreja autônoma, que não circulasse, não crescesse, não vivesse ao redor da figura do pastor. Uhum. Porque quando o pastor vai embora, quando o pastor cai, quando o pastor morre, a igreja fica batendo cabeça. Então, a ideia foi trabalhar em cima dessa autonomia. E hoje nós temos uma igreja bem autônoma, né? Funciona com a minha presença ou sem a minha presença. Está bem fortalecida, estruturada na comunhão. Fizemos algumas obras e vamos fazer outras obras também. Uma igreja que está pregando a palavra e estamos muito voltados para a questão da oração, da busca incessante do Senhor, da presença do Senhor e oração. Oração, né? É, Deus está provendo aquela igreja. Está provendo, não está faltando nada para a igreja, sabe? Minha única questão mesmo é o externo. A igreja internamente está muito boa. Mas eu também sempre deixo muito claro para eles, e sempre deixei isso desde o começo, que eles me entendessem que não é nenhum tipo de desdém, mas duas coisas. Primeiro, eu não saio da Ilha do Governador e vou para lá a passeio.
eu vou para trabalhar e pegar firme porque é reino de Deus, é a noiva de Cristo. E segunda coisa, eu não tenho apego, sabe? Apego desses pastores que, por exemplo, nada contra, se Deus está mantendo ali, mas tem pastor que não sai, está há 40 anos numa igreja e não sai. E às vezes a igreja precisa respirar, mas a mão do homem está sendo mais pesada. Fica ali Então, roendo o osso, né? e a Como igreja diz, está, né? às vezes a igreja está minguada, mas é o meu ministério, eu estou aqui e daqui eu só saio morto. Bem, eu tenho muita ressalva quanto a isso. Eu não quero sair morto, não. Quero sair vivo É. também. Então, eu deixo muito claro para eles, eles entendem isso claramente, que eu não tenho apego. Então, por exemplo, se Deus fala comigo hoje, Gleber, você não vai mais pastorear igreja nenhuma. Você vai fazer outra coisa. Eu vou falar assim, Senhor, Gleber, agora você vai sair da segunda Vila do João e você vai para terceira do não sei da onde. Sim, Senhor, eu vou. Mas só se Deus falar. Assim como Deus falou claramente no meu coração para eu ir para o seminário, chamado pastoral, ir para a segunda na Vila do João, se Deus me chamar, eu vou. E eles sabem disso e eles são muito graciosos e misericordiosos. Eles não deixam a mão de homem pesar na gestão de lá, sabe? Não é que se cumpra a vontade da igreja, a vontade deles. É que se cumpra a A vontade do vontade de Deus, Senhor. É uma Senhor. maravilhoso. A segunda igreja batista na Vila do João, a membresia, eles são maravilhosos. São Que maravilhosos. bênção, que bom. Isso deixa o pastor, o seu ministério leve, suave, né? Muito. Muito suave, não se torna pesado, né? Não. Porque às vezes a gente vê, conforme você disse, tem pastores que estão lá, está sofrendo, está carregando um fardo, ou carregando a igreja nas costas. E eu lembro muito da palavra de Deus, de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. É lógico que há um contexto, e muitos pregam nesse contexto para fazer uma mensagem evangelística, e eu gosto de usar nesse contexto. O pastor, aquele que tem o chamado, tem que caminhar junto com Cristo. Ele está sempre chamando, ó, anda comigo, está pesado, eu vou trocando o fardo contigo. Então, quando o pastor se sente o ministério cansado, enfadado, e ali já está até muitas das vezes frustrado, é porque se ele olhar para o lado, Jesus já tá a quilômetros de distância dele, que ele se distanciou. E aí ele não tem trocado o fardo, né? Cristo não tem trocado o fardo dele. Mas nós conversamos aqui com o pastor Gleb, grande amigo nosso, pastor Gleb Filho, Segunda Igreja Batista da Vila do João. Conversamos um pouco, ele contou um pouco da história, desde lá como ele conheceu a Cristo, desde a infância até chegar hoje como um pastor. O que é ser pastor? Fiz essa pergunta, ou não, por que pastor? Agora, o que é ser pastor? Você respondeu durante, mas defina aí em 2, 3 palavras. Ser pastor, é como eu ouvi não tem muito tempo, e não é demérito, é ser o cãozinho de Jesus. Tem Jesus, que é o sumo pastor, tem as ovelhas dele, e eu estou ali com ele, tocando as ovelhas ao seu comando. Vai lá, ajunta aqui as ovelhas aqui, vai ali, ajunta as ovelhas ali, vai me auxiliando, e eu vou auxiliando Jesus. Pastor é ser o auxiliar do sumo pastor. É isso aí. Pastor Gleb, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Mesa de Crente, falando um pouco da sua história, falando um pouco do testemunho de vida, da sua caminhada com Cristo, da sua caminhada fora da igreja, mas Cristo sempre presente ali contigo, te conduzindo, e é desse modo. Nossa intenção é justamente mostrar, né, para aqueles que vão nos assistir, a experiência de vida de crente, como conhecemos a Cristo e como Cristo entrou na nossa vida, e os milagres e a obra que ele tem feito e com certeza vai continuar fazendo na vida daqueles que seguem a ele, que receberam ele, não apenas aceitou a Cristo, né,
receberam a Cristo. Muito obrigado pelo aceitado de prontidão, assim, né? Nem piscou, nem pestanejou e aceitou. Valeu mesmo, meu amigo, meu irmão em Cristo, meu pastor, posso dizer meu pastor, que me pastoreou durante Foi um que ano, ano. hein? Que ano? Foi o quê? Ah, 22? foi 22. 22? Me pastoreou ali na primeira Igreja Batista do Galeão Benção. e passou ali o cajado para nós e estamos Foi. lá hoje. Vamos Benção. para 4 anos 4 anos, ali, né? vamos para 4 anos ali Que na vida do benção, Galeão. que benção. Coisa boa, coisa boa. E a gente está aqui para isso. E eu, assim, de muito tempo já eu já perdi totalmente a preocupação de não ser transparente. Então, me chamou, estou aqui, perguntou, eu respondo, sem o mínimo problema, sem a mínima Sem culpa, né? nenhuma. O que vão dizer, o que vão Que vamos pensar? dizer, uma Estou pessoa. queimado na roda, nem um É pouco. isso aí, pastor. Sermos transparentes, né? É desse jeito mesmo. Deus continue lhe abençoando, Amém, faça o ministério lá na igreja, muita sua vida, sua família. Um abraço na Elis, amém, nos filhos. Que Deus continue abençoando. amém. Muito obrigado. Você gostou do nosso bate-papo aqui? Vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like. Pode falar, colocar seus comentários que o Mesa de Crente vai estar respondendo para você. Um abraço e até o próximo.